paz do Senhor para todos. A palavra de Deus ela é boa e eficaz. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, sei que não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus requer toda a nossa atenção. Jesus ele disse, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. É por isso que estou aqui na manhã deste dia, aqui dentro deste ônibus. E a Bíblia diz que quem é de Deus, com alegria, escuta a sua palavra. João 8, versículo 47. Quero aqui me apresentar para vós outros. Meu nome é Marcelo Silva e agradeço a Deus por ele ter me escolhido para fazer esta obra. Estou gravando porque eu gravo para o YouTube, pregando dentro dos ônibus, na praça, cantando nas ruas, dizendo que Jesus é bom. Se vocês quiserem compartilhar depois, ajudando lá no YouTube, eu agradeço. Pastor Marcelo Silva, para a glória de Deus. Neste momento eu quero aqui mandar um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim, todas as capitais do Brasil, todos os estados. Que Deus abençoe os internautas, aqueles que têm compartilhado, ajudado. Pastor Marcelo Silva no YouTube, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero dizer aqui a vocês que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim, disse João. Está lá, Deus usando ele de uma forma especial, pela palavra de Deus, pela boca de Cristo, usando o seu servo. 14, versículo 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João está lá, 14, versículo 6. Jesus ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito. Pois eu vou para o Pai, e quando eu for, e vos preparar lugar, ou seja, vocês, em aceitação à minha palavra, então eu voltarei e vos receberei vocês para mim mesmo, para que eu não estiver com meu Pai em sua glória, vocês estarão também. Disse Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, estão vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias vai haver o maior acontecimento de todos os tempos. Com certeza, o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Deus ele vem buscar um povo escolhido nesta terra. Um povo zeloso de boas obras. E a gente sabe que os sinais testificam da volta de Cristo, nosso Senhor. Meus amados, 28 anos pregando dentro dos ônibus, metrôs, nas praças, dentro de presídio, na terceira maior capital do globo terra chamada São Paulo, muitas vezes na Praça da Sé, Praça de Santo Amaro, nos interior como Itapecerica da Serra, dizendo que Jesus é bom. Deus, ele tem obra excelente em cada vida. E quem conheceu São Paulo sabe que não é fácil anunciar o Evangelho para aquele povo. Nós sabemos que em São Paulo a maioria, eles vivem para trabalhar, não se trabalha para viver. Aqui no Pernambuco, a gente trabalha para sobreviver, lá não, eles vivem para trabalhar. E nós sabemos disso porque quer ter uma vida melhor, para pagar os seus bens, seu veículo. E por este motivo nós sabemos que quase não dão atenção à palavra de Deus, são poucos. Porque a trajetória de vida deles, eles preferem as coisas da vida secular. E Jesus ele disse, ele foi claro e objetivo. Onde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração está em Deus, o teu tesouro está em Deus. Mas o teu coração está na riqueza da terra, com certeza ficarás na terra. Temos que ter cuidado. Meus amados, Deus ele nos deu 24 horas. E todo mundo sabe que um dia tem 24 horas. E é dividido em 3 fases. Um exemplo, a primeira fase, temos que dormir 8 horas. A segunda fase, 8 horas de trabalho. Isso, quem não estuda, porque aqueles que estudam, que tem um grau, um QI muito alto, vai ter um bom emprego, vai trabalhar 4 horas, às vezes até menos, por dia, e não é nem todos os dias da semana. E se ele for um camarada dele, ou ela concursado, melhor ainda, para trabalhar no Tribunal de Justiça, logo em um cargo superior. E as 8 horas que sobra é justamente para o lazer das pessoas. O que temos feito com essas 8 horas, que é determinada por Deus,
depois de 8 de trabalho e 8 que a gente dorme. Nos sobra 8 horas. O que a gente faz? É estádio de futebol, é praia, a danceteria, não é? Quem gosta de dançar, é uma academia, e assim sucessivamente. Quem liga para a palavra de Deus no período de 8 horas que ele tem de lazer? Vamos na igreja? Vou nada, eu perdi nada lá. Vou fazer o que na igreja? Esse negócio de gente louco, desequilibrado. Já ouviu alguém dizer isso? E eu tenho tempo para a igreja? Olha, tem tempo para tudo, não é verdade? Tempo para tudo. Mas não tem tempo para Deus, é perigoso. Temos que ter cautela. O corpo se alimenta o que? Da água e do pão. Mas a alma do homem, o espírito, se alimenta com o quê? Com as coisas de Deus, não é verdade? Com as coisas do Senhor. Então, meus amados, temos que ter cautela, temos que saber dividir o tempo. Nós sabemos que o homem, ele foi feito do pó, está lá em Gênesis. Deus fez o homem do pó e da cinza e fez dele a alma vivente. E esse mesmo, com certeza, se andar em uma vida de pecado e não se arrepender, vai ter que pagar com Deus naquele dia. Quando se trata de pecado, nem todo mundo fica satisfeito com esta palavra. Há quem diga, não, não é pecado, alguém deu um deslize. Não, alguém aí simplesmente deu um declínio. Mas a Bíblia diz que para pecado tem perdão, tem Jesus, tem reconciliação, tem salvação. Jesus perdoa qualquer tipo de pecado. Eu me deparei com um cidadão em São Paulo e ele dissera para mim naquele dia, ele disse, olha irmão, eu nunca vi Deus, nunca toquei em Deus. Como eu posso acreditar que Deus existe, disse ele. Eu disse, meu querido, eu te provo que Deus existe. Ele fez, então prove. Eu nunca apertei a mão de Deus, nunca abracei a Deus, nunca vi Deus. Como é que Deus existe? Então me prove. Eu disse, meu amado, provar que Deus existe logo é fácil. Agora provar que Deus não existe, isso é impossível. Ele fez, então prove. Então, muito bem, eu disse a ele, eu vou te provar que Deus existe, dando uma pincelada em algumas coisas que ele criara. Agora depois eu gostaria que você me provasse com muita segurança que Deus não existe, que isso é impossível. Ele fez, tá certo. Então comece aí. Eu disse a ele, você pode olhar para o sol sem ser com a lente especial de contato, a olho nu, pelo menos por 60 segundos, um minuto. Ele fez, não, que vai me cegar os olhos. Eu disse, muito bem. Se tu não pode olhar para o sol, essa estrela criada por Deus, nosso Senhor, pelo menos por 60 segundos, sem ser com a lente especial de contato, vai te cegar os olhos. Imagine ver Deus, tocar em Deus que fez o sol, abraçar a Deus. Lá em 1 Reis 8:27, Deus está dizendo, na verdade habitaria Deus sobre a terra, ele usando a boca do profeta, ou andaria sobre ela, que nem os céus dos céus podem conter a sua glória, quanto mais a terra. E ele calado. Moisés disse, Deus, deixa eu ver a tua face. Ele disse, Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano me verá e ficará vivo, Moisés, porque de mim emana glória, poder, fogo e virtude. Vou te colocar na brecha do racho, e quando eu te colocar, eu vou passar a distância, me verás, não a mim, mas a minha glória que emana de mim pelas costas. E assim foi feito. E diz a Bíblia, quando Deus chegou a certa distância, ele tirou a mão, Moisés viu Deus, a sua glória pelas costas. E diz a Escritura, lá em Êxodo, quando ele desceu, a Bíblia diz que o povo ficou atônito, lembra disso? E disse, Moisés, coloca um véu no teu rosto. A gente não suporta olhar para a glória de Deus que emana do teu rosto. Vai cegar os nossos olhos. Eu disse àquele homem, se não puder olhar para Moisés, o homem comum que andara com eles, só porque viu a glória de Deus à distância e colou em Moisés, ficou fixado em Moisés. Imagine Deus que brilha mais do que o sol. Ele calado. Eu disse, você acha que a terra é grande, alicerçada sobre 12 placas tectônicas, onde essa mesma tem mais de 240 países? É uma fagulha de areia, meu querido, em todo o universo, na palma da mão do Eterno. E vou te provar. Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus criou no nosso espiral
que é a nossa Via Láctea, 9 planetas conhecidos da humanidade, aonde ele colocou o Sol como eixo. O Sol, ele não faz translação, mas ele faz rotação. O Sol, ele gira em torno de si mesmo, sabia disso? 69 mil quilômetros por hora. E a Terra faz rotação e translação. A Terra, na sua rotação, 1.700 km por hora. E 107 mil rodeando em torno do Sol, que é o período de 365 dias, que é um ano, a não ser um ano bissexto, 366 dias. Eu disse àquele homem, o espiral que nós estamos agora tem Sol, Lua, mais de 300 satélites naturais chamados de Lua. São milhares de sóis, que não só tem esse, em outras galáxias. Deus criou IC 1101, na constelação de Serpente, fica 1 bilhão de anos-luz. Essa tem 3 planetas gigantescos. Tem Habitagel, 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita Cardenais, 300 vezes maior do que Habitagel. Veiros Carimajor, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, eu disse a ele. Você acha que eu estou inventando? Vai estudar astronomia. Aí você vai ver se eu estou inventando. Você vai ver que está tudo lá, dentro da tática, dentro do eixo que eles estudaram e chegaram até um certo diâmetro dentro do universo. Eu disse a ele, Deus criou harmônia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas. Deus fez o ouro, a prata, o bronze, o estanho, a ametista, a esmeralda. Deus fez as matas, como a gente vê a mata tão bonita como a Amazônia, que está sendo destruída pelo próprio homem, pela ganância de construção. Quem conhece a área de Pau Amarelo, Mangue Seco, sabe que está sendo devastado aquelas áreas por causa da ganância de prédio, ou não? Estão acabando com as matas. Em frente ao Pelópolis ali, onde tem um atacadão, todo mundo sabe que ali era uma mata. E ali tinha uma fonte natural de água. Quando eu caçava há 30 anos atrás, que eu estou com 56 anos, e faz 29 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, e 28 pregando dentro dos ônibus, eu bebi água naquela fonte que descia ali, onde tem aquele giratóriozinho, em frente ao atacadão. Ali era uma fonte de água natural. A água escorria naturalmente. Vê se está mais ali. Lamberam tudo, comeram tudo através do desmatamento. A ganância de prédio, a ganância de comércio. Não quer saber se vai destruir com o próprio planeta. Eles não querem saber, querem dinheiro. Eu nunca vi um caixão com gaveta. Alguém levar o dinheiro na gaveta, o ouro, a prata, ou a mansão que ele tem, ou até mesmo uma esquadrilha, não é? De aviões ou uma esquadra de navio. Não tem como. Mas o homem se acha. Então eu disse àquele homem, Deus criou os manguezais, raiz entrançada, aratus, canhamuns. Ele fez o mar com as ondas emboladas, a baleia, o tubarão, a tartaruga marinha, os arrecifes. A gente vê na profundidade do mar, tem lugar que o sol só chega a 200 metros. Dali não passa, é escuro, é negro. E tem lugar dentro do mar que vai a 11 mil metros de profundidade, onde o submarino, obra máxima da natureza humana, com o aço, titânio, o aço mais forte que é conhecido até então, ele só chega até 8, 9, beirando 10 mil pés. Não pode descer mais, porque vai ser comprimido, destruído, arrasado lá embaixo, com a compressão da água. E por que o peixe sobrevive lá? Vocês entenderam? Porque esse peso, essas toneladas todinha de água que espreme, sabe, um submarino todo em aço, não pipoca o peixe que a gente mastiga com nossos molares. Deu para entender, Deus? Eu disse aquele homem calado. Deus criou as cachoeiras, Foz do Iguaçu, mais de 275 quedas de água, o Vida a 80 km de distância. Deus fez o rio Tigre, rio Quebar, rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, vem desaguar no Brasil. Deus criou o rio, onde a Bíblia fala tanto dele, né? Onde desceu o profeta, onde o machado flutuou, onde alguém cheio de lepra na mão desceu lá e ficou purificado, o rio Jordão, o rio Argiloso. Ele nasce aonde? Onde é que ele nasce? Lá no Hermon, no Líbano. E segundo a história de Israel e a ciência, são 3 filetes de água. Desce daquele monte através da neve em cima e formou um rio tão poderoso. Quem fez tudo isso senão Deus? Eu disse àquele homem. Quem fez as borboletas? Que ela sai de uma simples colmeiazinha, não é? Um casulo, através de uma largata e torna-se uma borboleta. Senão Deus. Quem criou mais de 12 mil espécies de aves voadoras? Senão Deus. Quem deu cores, as flores e as orquídeas, mais de 3 mil espécies? Senão Deus.
Quem faz uma fruta que é amargo, o leite dela como fel, fica doce como mel, para sustentar o ser humano, se não Deus? Quem fez as verduras que sustenta o ser humano? Uma serve para a pele, outra para o cabelo, outra para os olhos, se não Deus? Ele calado. Eu disse, meus amados, que estão vindo dentro deste veículo, eu disse naquele dia em São Paulo, foi dentro de um metrô. Deus criou todas as coisas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima dimensões, criado por Deus, mundo paralelo. Imagina cada uma galáxia com mais de bilhões de estrelas. Eu disse naquele dia, há pessoas que até acham se existe vida em outros planetas. Eu disse também a ele, sabe Deus, se Deus fez a Terra entre tantos planetas com vida, quem sabe em outro planeta não pode ter? A Bíblia, ela não aponta diretamente, Deus deixou em oculto. É Deus que está lá, que faz o que Ele quer, que está em todo canto. Existe extraterrestre, também existe, são os seres angelicais, seja ele demônio e seja anjo de Deus. Foi provado e comprovado que existiu aqueles rex gigantescos na Terra, né? Como dinossauro, rex e etc. E até hoje é encontrado algumas ossadas, até no Brasil foi achado. Entendeu agora? E a Bíblia fala, o Belmonte, está lá no livro de Jó. E diz que a arma do homem não seria poderosa para destruí-lo, senão Deus. É Deus que controla, por isso que Deus permitiu há milhões de anos o meteorito acertar segundo a ciência e acabar com isso aí. Porque Deus sabia que a gente hoje não ia suportar. Logo no começo da nossa era, 6.000 anos atrás, através de Adão e Eva. Deus resolveu eliminar. Então tudo isso eu expliquei àquele cidadão. Eu disse, olha, eu dei uma pincelada. Porque se a gente for falar muita coisa, vai entrar nas camadas da terra, aí tem argila, aí você vai encontrar ouro, prata, você vai encontrar o cheixo, vai encontrar areia, vai encontrar argila, você vai encontrar o saibro, vai encontrar a terra preta, a amarela, a branca. São várias camadas na terra. Quem fez tudo isso? Quem botou cola na terra para uma se colar na outra? Você pode soltar ali um punhado de barro ali. Passa uns dias, você vai lá, ele está duro. Colou um no outro. Quem botou cola nele? Eu disse a ele. Quem? Se não Deus. Eu disse, vamos entrar agora no homem, anatomia. Deus fez o homem. Na época que eu estava lá, era 7 bilhões de pessoas que tinha. Hoje é 8 bilhões, que isso já faz uns 7, 8 anos. Quando eu estava em São Paulo. E eu levei essa palavra para aquele cidadão dentro do metrô. Eu disse a ele, eu vou dar um exemplo. As digitais. Nunca se encontrou digitais iguais. A íris dos olhos. Nunca se encontrou um olho igual. A de fulano é azul, de Beltrano também é azul. Mas quando olha lá, é diferente. Imagina, hoje é 8 bilhões de pessoas na Terra. São 16 bilhões de olhos, sim ou não? Que não é um par de olho? Não é uma dupla? Por que não existe um olho igual? A de fulano é castanho, o dele também, o dela também. Quando faz uma análise, não é igual. Quando vai olhar o DNA de cada um diferente, só teve um homem provado na Bíblia e provado pela ciência. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, chegou a um denominador comum, que Lázaro, Adão, ele tinha todo o DNA num simples homem, criado por Deus. Encontrar DNA de pessoas pretas, magras, pessoas, sabe, fortes, pessoas baixas, pessoas altas, pessoas brancas e pretas, no DNA de Adão. Mas como conseguiram? Estudando todo o passado, restos mortais, até chegar nos nossos dias, no terceiro milênio, século 21. Chegaram um denominador dizendo verdadeiramente a Bíblia é a verdade. No DNA de Adão é encontrado todo tipo, somente nele. É por isso que existem variações de pessoas na Terra. Japonês, chinês, coreano, americano, brasileiro. Tipo de índios diferentes, moicano e outros tipos de índios. Tudo no DNA de um homem só, criado por Deus. Quem entende Deus? E o camarada calado. Eu disse, meus amados, e disse, meu querido, eu disse a ele, você vai encontrar dentro do homem fígado, rins, vai encontrar coração, você vai encontrar vasos sanguíneos,
glóbulos vermelhos e brancos, célula, as que padecem, aquela que vem substituindo. Você vai encontrar também, dentro do ser humano, somente em vasos sanguíneos, mais de 160 mil quilômetros, imagina, de vasos sanguíneos. Eu vou repetir, para dizer que eu estou inventando, você pode estudar. Mais de 60 mil quilômetros de vasos sanguíneos dentro de nós, de cada um de nós. Mais de 160 mil, não é brincadeira não. Dá para rodear a Terra 3 ou 4 vezes, entendeu agora? Um corpo desse tamanho rodear a Terra 3 ou 4 vezes todo o globo. Vai estudar a ciência para tu saber se eu estou inventando. Estuda a ciência. Tudo isso vai encontrar dentro do homem. Um simples ser chamado homem. Mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, de artérias. Sem falar o QI, o cérebro, criado com tanta precisão por Deus, onde manda mensagem para todo o corpo, onde o coração impulsiona o sangue para os vasos sanguíneos. É por isso que muitas vezes quando alguém perde uma perna ou um braço, a mente acusa que ainda está lá, e ele sente como se estivesse lá mesmo amputado. Quem fez tudo isso, se não Deus? Eu disse àquele homem, por detrás de um bom relógio, existe um suíço ou um japonês? Por detrás de um bom quadro, existe um Van Gogh e um Picasso? Por detrás de um bom paletó Pierre Cardin, Christian Dior, existe um bom alfaiate? Por detrás de um grande prédio, existe um arquiteto, engenheiros e mais que o fabricaram. Eu disse àquele homem, disse, meu querido, e por detrás das cortinas dos céus, foi criado em vão? Foi por acaso? Ele calado. Eu disse, eu dei uma pincelada. Deus criou 2 tempos. Kairos quer dizer o tempo infinito, uma infinidade, não tem fim, de Deus. Cronologia, o homem nasce, envelhece e morre. Eu disse, meu querido, se você perguntasse, Deus, quem é que te criou? Deus diria, ninguém me criou. Eu alto insisto porque eu sou. Se alguém me criar, seria maior do que eu. Eu seria sujeito a ele ou a ela. Ninguém me criara, eu alto me criei. Se você perguntasse, Deus, e se eu for até o futuro para descobrir o teu final? Deus diria, se você montar na asa de um querubim, vai voar toda a eternidade, não tem fim. Não vai encontrar o fim porque não tem fim. Eu sou o começo e o fim de todas as coisas. O começo e o fim da lei. Já determinei Isaías, o final dos tempos desde o começo. Se você perguntasse, Deus, e se eu for ao passado para descobrir a tua origem, como é que o Senhor veio se originar? Deus diria, se você voar todo o passado, não tem fim. Você pode montar na asa do Espírito e voar de mundo abaixo, toda a eternidade. Não tem fim, meu filho. Para o futuro não tem fim, e a eternidade para o passado também não tem fim. Eu sou o começo e o fim de tudo. Tudo está em mim. Entenderam? O passado e o futuro, o presente está dentro de mim, diz o Senhor. Eu sou presente, passado e futuro. Lembra que meu filho disse lá em Apocalipse? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, o primeiro e o derradeiro, o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarão, livro dos vales, a semente da mulher, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de unifeito maravilhoso, conselheiro de forte para a eternidade e o príncipe da paz. Acabou-se. Jesus disse, tudo foi criado em mim e para mim tudo é meu. Colonicenses 1, versículo, está lá, 15. Aí diz assim, ó, olha o que diz a palavra. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Porque nele foi criado todas as coisas. Para ele e para ele tudo é dele. Aí veio João, cheio do Espírito Santo, e disse, Jesus, ele é o verbo da vida. Está lá em João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus de Nazaré, entenderam? Lá em Filipenses 2:9 está dizendo a palavra de Deus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Está lá, Filipenses 2 e o versículo 9. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome acima de todo o nome, Jesus. Então disse aquele homem, meu querido, eu dei uma pincelada. Não precisa nem de eu falar dos quinus, né? Que fica na pradaria,
se alimentando do pasto verde, do crocodilo e jacaré, que são diferentes dos largados, chamado lagartixa, chamado calango, chamado camaleão, chamado tejo e outros tipos de largado. Não precisa de eu falar, né, da chitara que corre 110 km por hora, do leão, da leoa, falar do suricate. Não precisa de eu falar, não é, das hienas, das zebras. Quem fez os animais pintados? Quem criou com tanta precisão o seu instinto? Eu disse àquele homem. Eu disse, eu dei uma pincelada em algumas coisas. Eu disse para ele, agora é a sua vez. Você pode apertar a mão de Deus? Ele fez, não, irmão, não. Deixa isso para lá. Tá nem mais aqui quem fez a pergunta, quem falou, quem questionou. Diante de tudo que foi falado aí, só uma pincelada, como o senhor disse, não tem nem como eu argumentar mais nada. Nem provar que Deus, né, não existe. Porque para cada coisa tem um Criador. Realmente, né, diante de tudo isso, essa nuvem escassa aí singrando o céu, por exemplo, né? Olha os manguezais ali, ó, raiz entrançada, olha lá, eu acabei de falar ainda há pouco. Então, meus queridos, ele disse, não, irmão, deixa pra lá. Vou me calar e pronto. Ou seja, ele acreditou que Deus existe. Meus amados, até os ateístas, eles dizem que Deus não existe. Mas eles sabem que Deus existe e eles lutam para provar que Deus não existe. Mas eles sabem que Deus existe. Olha, se eu quero provar que uma coisa não existe, é porque eu sei que ela existe, sim ou não? Eu quero provar e estou lutando, aí tento, não consigo. Aí passa-se os anos, eu tento, não consigo. Mas eu quero provar que esse olho não existe. E todo mundo sabe que ele existe, mas eu tenho que provar que ele não existe. Terminam enlouquecendo. É o caso de muitos cientistas que dizem ser ateísta. Eu sou ateísta, não acredito em Deus. No final de contas, termina acreditando. Um deles que nós sabemos que